Há um momento na vida em que a pessoa começa a desconfiar de algo. Ela trabalha, ora tenta fazer o certo, mas parece que a vida responde sempre do mesmo jeito. Como se existisse uma força invisível empurrando tudo de volta para o mesmo lugar. Talvez você já tenha sentido isso, como se estivesse caminhando, mas nunca saísse do mesmo ponto. E em silêncio, surge a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Será que sou eu? Joseph Murphy dizia que, na maioria das vezes, não é o mundo que está contra você. É a sua própria mente trabalhando no modo errado. Não por maldade, não por pecado, mas por programação. Desde cedo, você foi ensinado a usar a mente para se defender, para temer, para se preparar para o pior. E sem perceber começou a usar o maior poder que possui. Contra si mesma. A mente não é apenas um instrumento de pensamento. Ela é um campo criador. Ela aceita ideias e as transforma em experiências. O problema é que ninguém nos ensinou isso. Você foi ensinado a pensar, mas não a sentir corretamente. Foi ensinado a repetir palavras, mas não a escolher estados internos. Joseph Murphy explicava que o subconsciente não questiona, não discute, não argumenta. Ele apenas aceita o que é sentido como verdadeiro. E aqui está o ponto que muda tudo. Não é aquilo que você deseja que se manifesta. É aquilo que você acredita intimamente. Você pode dizer que quer prosperidade, mas se por dentro sente medo, insegurança e culpa, o subconsciente recebe apenas essa mensagem. E ele responde fielmente a ela, não como punição, mas como obediência. A mente subconsciente é como um solo fértil. Ela não escolhe o que plantar. Ela apenas faz crescer aquilo que foi colocado ali, repetidamente, com emoção. E talvez sem perceber, você tenha plantado pensamentos como não é para mim. Eu nunca consigo. Na minha família sempre foi assim. Deus sabe que eu não mereço tanto. Esses pensamentos repetidos em silêncio formam uma identidade invisível. E a vida começa a confirmar essa identidade. Não porque Deus quer que você sofra, mas porque a lei responde à consciência. Joseph Murphy dizia algo que incomoda muita gente. A oração não muda Deus, a oração muda você. E quando você muda por dentro, o mundo não tem escolha a não ser acompanhar. Talvez você esteja usando sua mente contra você quando ora com medo, quando pensa com culpa, quando imagina sempre o pior para não se decepcionar. Mas o subconsciente não entende ironia, autoproteção ou sarcasmo. Ele entende imagem plá e sentimento. Se você imagina o fracasso para se proteger da dor, ele entende apenas. É isso que essa pessoa aceita como realidade. E cria mais situações parecidas. Aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa lutar contra pensamentos. Você precisa substituir estados. Joseph Murphy ensinava que o caminho não é vigiar cada pensamento, mas cultivar uma sensação predominante de segurança interior. Quando você começa a sentir paz sem motivo externo, quando começa a sentir gratidão antes da mudança, quando começa a sentir confiança mesmo sem provas, você muda a linguagem que o subconsciente entende. E ele começa a trabalhar a seu favor. O subconsciente é o intermediário entre o invisível e o visível. Ele recebe a ideia
e organiza circunstâncias, encontros, intuições e movimentos que parecem coincidência, mas não são. Nada muda fora enquanto algo não muda dentro. E aqui entra um ponto delicado. Muitas pessoas dizem confiar em Deus, mas vivem em estado de ansiedade constante. E a ansiedade é uma forma de oração negativa. É uma conversa silenciosa dizendo: algo vai dar errado. Joseph Murphy não chamava isso de pecado. Ele chamava de ignorância espiritual. Porque quando você entende a lei, para de se culpar e começa a se alinhar. A mente não foi criada para carregar o peso do mundo. Ela foi criada para ser um canal. Quando você solta o controle, o medo e a necessidade de provar algo, a mente relaxa. E no relaxamento, o subconsciente aceita novas ideias com facilidade. Por isso Murphy insistia tanto no estado antes do sono, porque ali as defesas caem, e aquilo que você sente entra fundo. Se você dorme preocupado, o subconsciente trabalha na preocupação. Se dorme em gratidão, ele trabalha na solução. Não é misticismo, é funcionamento da mente. Você não está sendo testado. Você está sendo treinado a perceber como cria. E a grande virada acontece quando você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a afirmar internamente: algo em mim está sendo reorganizado. A mente não responde à força. Ela responde à suavidade. Quanto mais você confia, menos precisa controlar. Quanto menos controla, mais a vida flui. Você não precisa convencer o universo. Você precisa parar de se sabotar em silêncio. E isso começa observando o tom da sua conversa interna. Não as palavras bonitas que você diz em voz alta, mas aquilo que você sente quando ninguém está olhando. Joseph Murphy dizia: a vida exterior é a sombra da sua mente interior. Mude a fonte, e a sombra se ajusta sozinha. Se essa mensagem falou com você, não é por acaso. Talvez hoje você tenha percebido que não é o mundo que precisa mudar. É a forma como você tem usado a própria mente. Se isso fez sentido, escreve aqui nos comentários. A partir de hoje, minha mente trabalha a meu favor. Se inscreva no canal, porque aqui a gente não fala de fé superficial. A gente fala de consciência aplicada. E lembre-se, quando a mente muda, a vida acompanha.